Como alguém pode prosperar enquanto todos à sua volta estão falindo? Essa pergunta atravessa os tempos como uma flecha em meio à escassez. Em um mundo onde o medo domina os mercados, onde a inflação engole os sonhos e onde muitos enterram seus talentos esperando dias melhores, a Bíblia revela um personagem que nadou contra a maré da crise: Isaque, filho da promessa, herdeiro de Abraão. Isaque não era um especulador qualquer. Ele foi um investidor espiritual e prático em tempos de colapso. A terra onde ele morava estava em seca, as colheitas fracassavam, o gado morria e os vizinhos empobreciam. Mas, em um dos capítulos mais misteriosos e poderosos de Gênesis, encontramos uma cena que desafia toda a lógica econômica. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. 100 vezes mais, em um ano, em uma terra de fome. Enquanto todos desinvestiam, ele investia. Enquanto todos guardavam, ele plantava. Enquanto todos fugiam, ele permanecia. Como isso é possível? Essa não é apenas uma história antiga, é uma estratégia espiritual para investidores modernos. Neste episódio, mergulharemos em um roteiro de fé e prosperidade, mostrando como Isaque entendeu princípios que nem mesmo os gigantes de Wall Street conhecem. Porque a Bíblia não é apenas um livro de fé, é um mapa de inteligência divina para tempos difíceis. Vamos contar essa história como ela merece ser contada, com intensidade, profundidade e revelação. Prepare-se para entrar em um mundo onde a escassez é o palco da abundância e onde Deus se revela como o maior mentor de finanças que já existiu. Você está prestes a descobrir que a crise não é o fim, é o início do milagre. Para compreendermos o impacto da decisão de Isaque de prosperar em tempos de escassez, precisamos entender o cenário histórico, geográfico e espiritual onde essa história se desenrola. O texto de Gênesis 26 nos leva a aproximadamente 1900 a.C., durante o período dos patriarcas, uma época sem nações organizadas como conhecemos hoje, mas marcada por cidades-estado, clãs tribais e alianças familiares. Isaque era o filho da promessa feita a Abraão em Gênesis 17, uma promessa de que sua descendência herdaria a terra de Canaã e seria numerosa como as estrelas. Nesse momento da história, o povo de Deus ainda não era uma nação. Era apenas uma família, guiada por uma aliança espiritual, vivendo em uma terra que ainda não era sua por direito humano, mas prometida por um decreto divino. Gênesis 26 começa com uma frase poderosa: sobreveio fome à terra, além da primeira que houve nos dias de Abraão. Gênesis 26, 1. Isso nos revela duas coisas. A crise era cíclica e devastadora. Isaque já tinha um precedente familiar de escassez, o que poderia levá-lo a repetir os mesmos caminhos do passado. Na época de Abraão, diante de uma fome semelhante, ele desceu ao Egito. Gênesis 12, 10. Agora, Isaque considera a mesma rota. Afinal, o Egito era a superpotência econômica da época, com o rio Nilo garantindo irrigação constante e prosperidade mesmo em tempos de seca. O Egito era, simbolicamente, o mercado garantido, o investimento certo, a rota de fuga mais racional. Mas então Deus aparece e muda os planos. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Gênesis 26, 2, 3. Esse é o primeiro grande choque espiritual do texto. Deus manda Isaque ficar justamente onde todos estavam saindo. Em termos modernos, seria como Deus ordenar que alguém investisse num setor quebrado da economia, com garantia apenas da sua palavra. Isaque obedece. Geograficamente, a narrativa se passa na região de Gerar, no território dos filisteus, uma faixa fértil do sul de Canaã, entre Gaza e o deserto. Gerar
Era uma cidade importante, com uma estrutura de realeza. Abimeleque era o rei local. Agricultura ativa e conflitos constantes por recursos como água. Espiritualmente, esse era um momento de transição. Isaac ainda vivia à sombra do nome de seu pai, Abraão. Ele carregava a promessa, mas ainda não tinha vivenciado seu próprio pacto com Deus. Essa fome não era apenas um desafio econômico, era uma crise de identidade, um teste para provar se Isaac carregava apenas o legado genético de Abraão ou se também possuía a mesma fé. E nesse ponto, Gênesis 26 se transforma de um relato histórico em um campo de batalha espiritual e econômico. Isaac está entre dois sistemas. O sistema do mundo, que diz, foge da crise, busca segurança, vá para o Egito. O sistema do reino, que diz, fique onde Deus manda, mesmo que pareça irracional. Ao obedecer, Isaac não apenas se alinha com a promessa de Deus, mas ativa princípios que transcendem os ciclos naturais de mercado. Esse pano de fundo histórico e espiritual é fundamental para entender o milagre que está por vir. Isaac não ficou rico por acaso. Ele tomou decisões contraculturais, baseadas em uma instrução divina. E isso nos leva ao momento mais crítico do roteiro, o desenvolvimento do conflito. O que leva um homem a prosperar enquanto todos à sua volta estão quebrando? Antes de respondermos, precisamos olhar de frente para a tensão que Isaac enfrentou. Porque o caminho para a multiplicação nunca é linear. Sempre há oposição, resistência, desconforto, principalmente quando você obedece a uma instrução que vai contra a lógica do mundo. Isaac havia recebido uma direção clara de Deus: permanecer na terra de Gerar em meio à fome, confiando que ali o Senhor o abençoaria. Isso por si só já era uma prova de fé e coragem. Mas a tensão apenas começava. Logo após decidir obedecer, Isaac comete um erro. Repete o pecado de seu pai. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que porventura, disse ele, me não matem os homens daquele lugar, por causa de Rebeca. Gênesis 26:7. Esse detalhe não é aleatório. Ele revela uma verdade brutal. Mesmo quando estamos no caminho da promessa, ainda carregamos medos antigos, vícios de comportamento herdados. Isaac não era perfeito. E isso torna sua história ainda mais poderosa, porque Deus não prospera apenas os puros, mas os obedientes. Após o incidente com Rebeca, que é resolvido sem tragédia, Isaac começa a trabalhar. E aqui encontramos o verso que muda tudo. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26:12. Semeou. Isso é ação, trabalho, risco. Isaac decidiu investir, plantar, irrigar, cuidar da terra, num tempo onde todos estavam com medo de perder tudo. Em termos atuais, é como aplicar pesado na bolsa em pleno colapso financeiro, baseado apenas numa convicção espiritual. E o retorno foi absurdo, 10.000% de multiplicação. 100 por 1. Mas aqui está o ponto mais importante. A prosperidade atrai resistência. E engrandeceu-se o homem e ia se engrandecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, 13 e 14. Inveja, rejeição, hostilidade. A crise muda de forma, de escassez climática para guerra emocional e territorial. Os filisteus começam a entulhar os poços que Isaac havia herdado de seu pai. Água, naquela época, era sinônimo de sobrevivência, de riqueza, de estabilidade. Entulhar um poço era uma agressão direta, uma tentativa de sufocar o crescimento de alguém. Mas Isaac não revida com ódio. Ele responde com estratégia. Ele reabre os poços, dá nome a cada um e continua cavando. O texto diz: e cavaram os servos de Isaac no vale,
e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Gênesis 26, 19 e 20. Isaque muda de lugar, cava de novo. Conflito, muda de novo. Cava de novo, até que finalmente, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Gênesis 26, 22. Reobote, espaço, expansão, crescimento. Isaque viveu um princípio que todo investidor precisa aprender: resistir ao conflito, não parar de cavar e confiar que a expansão chega para quem não desiste. O ciclo foi assim: obediência, semeadura, colheita sobrenatural, riqueza, inveja, perseguição, resiliência, novos poços, expansão. Esse é o verdadeiro caminho da prosperidade. É espiritual, mas também estratégico. Isaque não ficou rico apenas porque Deus quis. Ele ficou rico porque obedeceu, trabalhou, resistiu, cavou e não desistiu diante dos obstáculos. Isso é fé com ação. Essa parte da história mostra que a crise não é só econômica, é de identidade. Isaque precisou provar que era mais do que filho de Abraão. Ele precisou mostrar que também sabia caminhar com Deus por si mesmo. E é justamente na luta, na escassez, nos conflitos, que essa identidade é forjada. Há momentos em que o céu se cala, os inimigos se multiplicam, e mesmo a fé mais firme parece se desgastar. Isaque estava nesse ponto. Ele obedecera a Deus, prosperara contra toda expectativa, sofrera perseguições, reabrira poços, cavara outros. E agora, depois de todas essas provas, ele precisava de mais do que resultados, precisava de reafirmação divina. E é exatamente nesse momento que Deus fala: e subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26, 23, 24. Aqui está a virada. Isaque não ouve apenas uma promessa de multiplicação, ele ouve uma afirmação de identidade: eu sou contigo. Em outras palavras, você não é apenas herdeiro, você é parceiro. Você tem o mesmo favor que seu pai. Você é parte do plano. Essa revelação transforma Isaque de um sobrevivente próspero em um patriarca abençoado. Ele já tinha a riqueza, agora tem a validação divina. Ele entende que sua prosperidade não é apenas um fruto da terra, mas uma extensão do céu. E veja como ele responde. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Gênesis 26, 25. Essa sequência de ações é poderosa. Edifica um altar, reconecta sua riqueza à adoração, invoca o nome do Senhor, declara dependência espiritual, arma sua tenda, decide habitar permanentemente sob a bênção, cava outro poço, continua agindo sem parar de investir. A redenção aqui não é uma mudança de situação, mas de consciência. Isaque entende que sua vida não é movida por ciclos de crise, mas por aliança. Ele não precisa temer. A crise pode voltar, os inimigos podem se levantar, mas ele agora sabe: Deus está com ele. E para confirmar isso, algo surpreendente acontece. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que me odiais e me expulsastes do meio de vós? Gênesis 26, 26, 27. Os mesmos que o rejeitaram, agora retornam. O rei, o conselheiro, o comandante militar. Eles não vêm com exércitos, mas com uma proposta: paz, reconhecimento. E eles disseram: vimos na verdade que o Senhor é contigo. Gênesis 26, 28.
Essa é a maior prova de que a redenção de Isaque é completa. Não apenas ele prosperou, não apenas resistiu. Agora, até seus inimigos reconhecem a mão de Deus sobre ele. Eles pedem aliança, querem tratado, desejam paz com quem tem o favor do céu. Isaque os recebe, faz banquete, sela a aliança. No dia seguinte, eles partem. E logo depois, os servos de Isaque voltam com a notícia: achamos água. Gênesis 26, 32. Depois da aliança, da paz, da reconexão com Deus, água nova brota, recurso novo, fonte nova, sinal de que a provisão continua, que a jornada está só começando. Essa é a virada de redenção de Isaque, de fugitivo em terra seca para embaixador de Deus em terra fértil, de perseguido a reconhecido, de sofredor a senhor da terra. Isaque nos ensina que a verdadeira riqueza não é o acúmulo de bens, mas a presença de Deus acompanhando cada decisão, e que, quando confiamos nele em tempos de fome, ele nos transforma em canais de abundância. A história de Isaque não é apenas um relato de superação e prosperidade, é um espelho espiritual. Um código simbólico que revela como funciona a economia do reino de Deus. Cada decisão de Isaque, cada poço cavado, cada semente lançada em tempo de escassez, revela uma verdade mais profunda sobre como o céu opera em meio às crises da terra. Vamos destrinchar essas camadas e entender como a trajetória de Isaque se conecta com verdades eternas, com o próprio Cristo e com princípios que ainda hoje governam a vida daqueles que escolhem confiar em Deus com seus recursos. 1. Permanecer onde Deus manda. A fé que resiste à fuga. Quando Deus disse não desças ao Egito, ele estava anulando a lógica humana e convidando Isaque a depender exclusivamente da instrução divina. O Egito representa o sistema do mundo, confiança em recursos humanos, segurança aparente, soluções rápidas. Permanecer em Gerar simboliza a fé radical, a obediência contraintuitiva, o investimento baseado em promessa e não em estatística. Cristo também enfrentou esse dilema. Após ser batizado, ele foi levado ao deserto, não ao conforto. E ali, com fome e fragilidade, ele declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A prosperidade espiritual e material começa por aqui. Ouvir e obedecer, mesmo quando o mundo grita o contrário. 2. Semear na crise, a lógica invertida do reino. Semeando em terra seca, Isaque ativa um princípio espiritual poderoso, o da confiança prática. Não basta crer com palavras, é preciso agir de acordo com a fé. Ele semeia onde ninguém mais ousa plantar. Ele investe onde todos estão com medo. O resultado? 100 por 1. Jesus falou sobre isso em Marcos 4, na parábola do semeador. Ali, ele explica que a boa terra dá fruto a 30, 60 e até 100 por 1. Exatamente o número que Isaque colheu. Isso mostra que a colheita abundante não é apenas possível, mas esperada para quem confia no solo do reino, mesmo em tempos de escassez. 3. Poços entulhados e novos poços. Oposição e reinvenção. Os poços que os filisteus entulham representam todas as tentativas do mundo e do inimigo de sufocar o avanço daqueles que prosperam com Deus. São as críticas, os bloqueios, as rejeições, os fechamentos de porta. Mas cada novo poço cavado por Isaque é símbolo de perseverança, inovação, resistência. Na vida cristã, cada poço representa uma revelação, uma oportunidade, uma fonte de vida. Quando um é fechado, cavamos outro. Não paramos. Porque a fonte verdadeira não é a terra, é o Deus que manda cavar. Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Isaque cavava no chão. Nós cavamos no espírito. Mas a dinâmica é a mesma. Resistência gera expansão. 4. Reobote, o espaço da promessa. Reobote, que significa espaço, representa o lugar onde Deus nos amplia.
Mas é interessante que Isaac só chega lá depois de passar por conflitos, disputas, rejeições. Isso mostra que o alargamento não acontece antes da provação. Deus usa a resistência como ferramenta de refinamento e realinhamento. O apóstolo Paulo também viveu isso. Ele foi perseguido, rejeitado, açoitado, mas viu o evangelho se expandir por onde passou. E declarou: estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4:8. Reobote é um padrão no reino, alargamento depois de resistência. 5. Altar, tenda, poço, o tripé da prosperidade com propósito. Quando Isaac chega em Berseba, ele constrói um altar, arma uma tenda e cava um poço. Gênesis 26:25. Esses três elementos revelam uma estrutura espiritual de equilíbrio: altar, adoração e dependência de Deus; tenda, habitação temporária; humildade, consciência de peregrinação; poço, provisão contínua; trabalho, produtividade. Esse padrão é essencial para qualquer cristão que deseja prosperar com propósito. Se há altar sem poço, há espiritualidade sem frutos. Se há poço sem altar, há produtividade sem aliança. Se há tenda sem ambos, há sobrevivência sem direção. Cristo é o centro desse tripé. Ele é o altar, sacrifício; a tenda, a habitação de Deus entre nós; e o poço, a fonte de água viva. Nele, todas as promessas se cumprem. 6. Inimigos pedindo paz. O testemunho da prosperidade justa. Quando Abimeleque e seu exército vêm até Isaque, reconhecendo que Deus está com ele, temos um vislumbre do que Salomão diria séculos depois. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos fazem as pazes com ele. Provérbios 16:7. A prosperidade que vem de Deus não precisa se defender, ela fala por si. E quando é regida por justiça, obediência e fidelidade, até os adversários reconhecem sua legitimidade. Isaque nos aponta para Cristo, que também foi perseguido, rejeitado, provado, mas venceu. E assim como Isaque abriu poços que abençoaram gerações, Jesus abriu uma fonte que nunca mais secará. Essa história é mais do que prosperidade. É uma teologia do trabalho, da fé aplicada, da resistência que floresce. Isaque não é apenas um homem rico, ele é um modelo espiritual de como viver debaixo da bênção em tempos de escassez. A história de Isaque é, na superfície, um relato sobre riqueza em tempos difíceis, mas, em sua essência, ela é uma exposição poderosa do que significa confiar em Deus no meio da incerteza, do caos, da fome e da perseguição. Isaque não apenas sobreviveu à crise, ele prosperou, multiplicou, influenciou e se tornou um marco de obediência produtiva. Essa narrativa nos deixa lições espirituais profundas, que são tão atuais quanto urgentes. 1. A obediência é mais valiosa que a lógica do mundo. Isaque tinha todos os motivos para fugir para o Egito. Era o caminho mais racional, mais seguro, mais inteligente aos olhos humanos. Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus, mesmo que isso significasse ficar em um lugar de seca, escassez e risco. Essa é a primeira lição. A direção de Deus vale mais do que qualquer plano humano. Quando Deus manda ficar, ficar é prosperar. Quando Deus manda semear, mesmo que o solo pareça seco, a colheita virá. 2. Riqueza que vem de Deus não é apenas bênção, é missão. Isaque não buscava riquezas por vaidade, status ou conforto. Ele era o portador da promessa feita a Abraão. Sua prosperidade era parte do cumprimento de um pacto eterno. Cada semente lançada, cada poço cavado, cada rebanho multiplicado tinha um propósito: preparar o caminho para a nação que nasceria de sua linhagem. Quando entendemos que nossos recursos estão ligados a um propósito maior, seja abençoar famílias, abrir caminhos, sustentar ministérios ou mostrar que Deus é fiel,
então nossa prosperidade se torna missão. 3. Crises são plataformas para milagres e revelações. A fome foi o palco onde Isaac encontrou seu chamado. Foi o deserto que o obrigou a cavar. Foi a oposição que o empurrou para Reobote. Foi a perseguição que o forçou a ir além do ordinário. Tudo aquilo que parecia resistência se transformou em alavanca espiritual. Não fuja da crise. Deus pode estar usando justamente o colapso do sistema para fazer brotar algo que só nasce no deserto. 4. A presença de Deus é a verdadeira prosperidade. A declaração mais poderosa que Deus faz a Isaac não é "te darei riquezas", mas "eu sou contigo". É a mesma promessa que Jesus repete aos seus discípulos. "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. Ter Deus conosco é mais valioso do que qualquer multiplicação material. Ele é o recurso que nunca se esgota, o poço que nunca seca, a colheita que nunca falha. 5. O testemunho da obediência impacta até os que não creem em Abimeleque, e seus oficiais não vieram até Isaac por curiosidade. Eles vieram por temor. Eles viram o resultado de uma vida alinhada com Deus e desejaram fazer aliança. Sua riqueza era um testemunho visível de uma fidelidade invisível. Hoje, muitos não ouvirão nossos sermões, mas verão nossos frutos, nossos resultados, nossa ética, nossa perseverança, nosso Reobote. Isso sim prega. Uma vida próspera com propósito é uma mensagem poderosa. No final, Isaac não é apenas o rico da Bíblia. Ele é o investidor da promessa. O homem que decidiu confiar no invisível. O lavrador que semeou em solo seco. O herdeiro que cavou até que a água jorrasse. O patriarca que entendeu que a prosperidade verdadeira começa com uma instrução divina. E a grande lição espiritual é esta: Deus ainda abençoa os que permanecem fiéis na escassez. Ele ainda faz brotar águas no deserto. Ele ainda recompensa os que semeiam com lágrimas, mas colhem com júbilo. Você pode estar em uma estação difícil, cercado por dúvidas, desemprego, dívidas, desânimo. Mas se você decidir ouvir a voz de Deus, obedecer, semear, cavar, prepare-se. Reobote vem. Agora que você ouviu essa história, pare e reflita. Em qual parte da jornada de Isaac você está? Você está diante de uma crise, pensando em fugir para o Egito moderno, aquela solução imediata, mas fora da direção de Deus? Ou você já está semeando com medo, mas com fé? Talvez você esteja no meio da perseguição, vendo seus poços sendo entulhados, sua prosperidade sendo questionada, sua fé sendo testada. Ou quem sabe, você esteja à beira de Reobote, prestes a entrar em uma estação de expansão. Seja onde for, esta história fala diretamente com você. Deus ainda prospera aqueles que ouvem a sua voz. Deus ainda honra os que semeiam em tempos de escassez. Deus ainda transforma inimigos em testemunhas da sua fidelidade. Deus ainda é contigo. Não fuja da crise, não abandone sua terra, não enterre seus talentos, não desista de cavar. Semeie, cave, adore, permaneça. Esse é o código da prosperidade bíblica. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário dizendo qual parte da história mais te impactou. E se você quer mais episódios como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para o próximo episódio da série Milionários da Bíblia. Que o Senhor abra os seus reobotes, que a bênção dele te encontre no meio da tua obediência e que a tua vida seja um poço inesgotável de fé, fruto e propósito.